Primeiro colegial, bom dia. Meninos, bacaninha, né? É assim que vocês são. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos pegar a área de figuras semelhantes. Área de figuras semelhantes, quer dizer, tem que ter semelhança de triângulos no meio. Tudo bem? Vamos dar uma lembrada no que eu falei quando eu dei a aula de semelhança de triângulos. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui um triângulo ABC e um triângulo DEF. DEF. Tá aqui. Quando eu disse para vocês em semelhança que esses dois triângulos seriam semelhantes, a símbolo de semelhança, tá? Eu disse para vocês que triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF se os elementos correspondentes fossem iguais. Tá? Elementos correspondentes fossem proporcionais, isto é, formasse uma proporção. De que jeito? Então, se eu escrevo isto aqui, elementos correspondentes tem que ter o quê? O meu AB correspondente do DE. Se não for assim, não dá certo. Eu avisei vocês na época. Então, eu tenho que escrever o quê? Eu posso escrever que se dois triângulos são semelhantes, provado que eles sejam semelhantes, eu posso escrever que meu AB está para o DE, assim como o meu BC está para o seu elemento correspondente EF, assim como o meu AC está para o seu elemento correspondente DF. E disse mais ainda para vocês, se eu tiver aqui uma altura, Hzinho, e eu tiver aqui uma altura Hzão, se os dois triângulos fossem semelhantes, esse Hzinho e esse Hzão são elementos correspondentes que estão como sendo a altura na mesma posição nos dois triângulos. Então ele poderia constar nessa proporção aqui, ó. Hzinho está para Hzão. Tá? Assim como o perímetro do triângulo, que é a soma dos lados, está para o perímetro do triângulo. Assim como se eu tivesse o quê? Qualquer coisa que eu tivesse elementos correspondentes nesses dois triângulos, eu teria uma constante, olha, formaria uma proporção. E na época nós dissemos que tinha um K, isso aqui valia K, que era a constante de proporcionalidade. Tá? Era aquela proporção, e a proporção é um valor fixo. Muito bem. Imagine o seguinte, ó. Imagine que esse triângulo tem as seguintes características. Por exemplo, se esses dois triângulos são semelhantes, imagine que aqui eu tenha 2 e aqui eu tenha 4. Vou fazer bem simples. Tá? Se eu tiver vamos botar outros dois números que fica mais fácil. 5. Não, vamos botar o 2 mesmo. 1. Eu vou botar aqui, digamos, 4.
Se aqui for 3, tá? Aqui será 6. Se tudo isto aqui for, digamos assim, 4, vamos botar 2, 3, 4 mesmo. Aqui também, aqui deveria ser, obedecendo o negócio chamado condição de existência de um triângulo. Né? O que é a condição de existência? 2 lados somados tem que ser maior do que o terceiro lado. Tá? 3 mais 4, 7 é maior do que 2. 2 mais 3 é maior do que 4. 4 mais 6 é maior do que 8. E assim por diante. Então, a condição de existência desse triângulo está obedecida. Tudo bem? Aí nós vamos dizer assim, ó, que nessa situação aqui, esse valor K vai ser 2 para 4, elementos correspondentes. 3 para 6, 4 para 8. Isso aqui vale quanto? É uma fraçãozinha equivalente a meio. Então, nós diríamos que o nosso K, nesse caso, é igual a meio. É a constante de proporcionalidade que aparece. Imagine que agora, numa situação dessa, eu vou calcular aqui, ó, eu vou imaginar que essa altura seja 1 e, correspondentemente, essa altura seja 2. Tudo bem? Então, veja o que vai acontecer. Se eu pensar em área do triângulo ABC, como é que eu calculo a área do triângulo ABC? A área do triângulo ABC, base vezes altura dividido por 2. Então, seria 4 vezes 1 sobre 2. Tá? Base 4, altura 1 sobre 2. Então, isso aqui deu 2. A área do triângulo DF, seria o quê? Seria 8 vezes 2 dividido por 2. Então, eu teria o quê? Eu teria aqui 2 vezes 8, 16, dividido por 2, deu 8. Não esqueçam que esses dois triângulos são semelhantes, só vale se forem semelhantes. Aí vai acontecer o quê? Ó, olha o que eu vou escrever aqui. Eu vou estabelecer uma razão, tá? Entre a área desse triângulo e a área desse triângulo. A área do triângulo ABC está para a área do triângulo DF, assim como a área do triângulo aqui é 2, aqui é 8. Então, isso aqui deu quanto? Deu 1/4. Tá? Se eu pegasse esse mesmo triângulo e calculasse de uma outra forma a área desse triângulo, também essa razão continuaria sendo 1/4. Aí nós vamos ver o seguinte, ó, que se aqui a razão é K, e esse cara fala do quê? Ele fala em comprimento. Então, essa constante meio é uma constante de comprimento. Comprimento significa uma constante linear. Constante linear, quer dizer, vale sempre a mesma coisa
contanto que eu esteja trabalhando dois comprimentos de elementos correspondentes desses dois triângulos. Bem? Agora, quando nós passamos para cálculo das áreas desse triângulo, eu encontrei 1/4 e eu disse para vocês, se eu achasse um outro meio de calcular a área desse triângulo aqui, também seria meio. Aliás, a área desse triângulo seria 2. Seria 8 e a área desse triângulo seria 2, qualquer jeito que eu calculasse esses triângulos, a área desses triângulos. Nessa situação, essa constante seria 1/4. Esse 1/4 é em relação a este valor 1,5, quem seria exatamente aquele 1/2 elevado ao quadrado. Então, veja a relação que eu tirei. Que se eu tenho 1/2 aqui na linear, quando eu faço a constante de área, ele passa a ser 1/4, ou seja, passa a ser aquela constante linear elevada ao quadrado. Ou seja, nesse caso, esse cara também seria um certo K, só que de área. E vocês vão ver que se K é linear, é a constante de comprimento, K elevado ao quadrado vai ser a constante de área, e vice-versa. Se eu tenho uma constante de área, eu tenho uma constante linear. Quer dizer, se a área entre duas figuras der, por exemplo, nesse caso aqui deu 1/4, tá? Então, imagine que meu K2 seja lá, sei lá, 4/9. Vamos supor que eu calculei a área de um triângulo, deu 4. Calculei a área de outro triângulo, deu 9. Eu fiz a área desse triângulo, dividido para a área desse triângulo, deu 4/9. Tá? Se eu pegar esses mesmos dois triângulos, onde a área de um é 4, a área de outro é 9, e pegar dois elementos correspondentes desses dois triângulos, com certeza o meu K seria 2/3. Ou seja, esse cara aqui seria o quê? Esse K é a raiz quadrada de 4/9. Tá? Então, existem pesquisas matemáticas que provam isso aqui para vocês. É que a Apostilinha falou também. Tudo bem? Eu vou, agora isso aqui é teórico, né? Eu vou fazer 1 ou 2 exercícios aqui e vou mostrar para ele como é que funciona quando eu estiver resolvendo um exercício. Como é que eu vou encaixar esse treco aqui? Tá bom? Já, já.